Quando o capítulo 990 foi lançado e a gente teve destaque no Dias Drake, surgiu uma hipótese de que a cada capítulo lançado até o capítulo 1000 teria uma referência numérica, assim como a gente teve o Dias Drake se referindo ao número 10, e nesse capítulo, faltando 10 capítulos, começou a surgir várias hipóteses de que ao longo desses capítulos referências numéricas seriam colocadas nesses capítulos. Só que semanas foram passando e obviamente essa ideia não se perdurou por muito tempo. Porém, naquela época, surgiu a hipótese de que no capítulo 997 a gente teria algo referente ao próprio Zoro, né? Já que, faltando 3 capítulos para o capítulo 1000, quem sabe, né? Quem sabe o Zoro não teria um destaque grandioso para ele. Apesar da ideia ter se perdido com o tempo, ainda assim a gente teve o Zoro tendo uma bela mitada nesse capítulo, mas que não é suficiente. Eu até pensei, e o pessoal até solicitou, né, que não, bota bandana, bota pinta o olho de Zoro e tal, tem que carregar a espada nesse capítulo. Não precisa, sabe por quê? Porque a fera, a besta, ela não foi ainda completamente liberada. Ela ainda tá parcialmente na jaula. Deixa eu explicar pra vocês. A besta, assim como eu já venho dizendo, era óbvio que isso ia acontecer em algum momento, que a besta, ela sairia da jaula, só que isso ainda não aconteceu. A besta, além de estar na jaula, ela ainda estava acorrentada, com uma corrente em cada um dos braços. E a única coisa que aconteceu nesse capítulo foi que uma dessas correntes foi arrebentada. A besta começou a se mover, mas ela ainda está na jaula. Ela simplesmente está arrastando essa jaula com ele. E quando a outra corrente, a segunda corrente, arrebentar, aí sim, meu amigo, aí vocês podem ter certeza, meu amigo, que vai ter um cosplay do Zorão aqui para esse capítulo sensacional que, já que não aconteceu o grandioso momento no 997, eu espero que aconteça, quem sabe, no capítulo 1003 ali, imagina, capítulo 1003 intitulado Santorio. Mas eu acho, pelo ritmo, que pode até acontecer algo antes disso, né? Não seria nem necessário, ao meu ver, esperar até mais uns 5 capítulos, no caso, né? Mais 6 capítulos, no caso, para a gente ter esse momento. Eu não sei se a matemática funcionou agora, mas esperar esses capítulos até esse momento acontecer, pode ser que aconteça muito antes, né? Pode ser que aconteça já no próximo, ou pode ser que aconteça daqui a 2 capítulos. Galera, vamos falar de tudo isso sobre o Zorão nesse vídeo, mas antes a gente precisa começar do começo, lembrando mais uma vez. Na verdade, eu não lembrei nenhuma vez. Então, lembrando pela primeira vez, quem não é inscrito e quiser acompanhar todos os vídeos que saem de One Piece aqui no canal, tem toda semana vídeo de One Piece. Então, quem não é inscrito, se inscreva no canal, porque assim vai motivando a gente a continuar produzindo esses vídeos. Beleza, galera? Só dando aquele recado básico, agora vamos lá. O capítulo ele começa com o Sanji. O destaque dele foi pro Sanji no comecinho do capítulo e se ao mesmo tempo a gente teve o Zoro tendo um destaque grandiosíssimo nesse capítulo, a gente teve o destaque do Sanji indo lá pra baixo. Algo que até certo ponto de Wano, dessa guerra de Wano, as coisas pareciam invertidas, né? O Sanji ele tava tendo um destaque um pouco maior, enquanto o Zoro ele tava preso na jaula e ainda está, lembrando disso, e ainda está parcialmente preso. Mas era completamente o contrário e isso parece que se inverteu completamente nesse capítulo com o Sanji, assim como terminou o capítulo passado. Teve o começo desse capítulo, ele descobrindo o que diabos estava acontecendo. E bom, não tinha nada de revolucionários, era muito baixa essa chance de acontecer, mas pela tradução prévia que a gente utilizou aqui na semana passada, realmente dava um pouco a entender, né? Mas quando a tradução oficial saiu, realmente o sentido da frase e até o contexto daquela frase mudou por completo, afinal, a cena representa algo típico do teatro japonês, que é quando uma moça ela tem a sua faixa sendo puxada, a faixa do kimono sendo puxada e assim ela acaba sendo assediada, né? Então tem esse momento clássico do teatro japonês e que foi reproduzido nesse momento, né? Pelas falas, mesmo que a gente não tenha tido essa revelação ainda nesse capítulo, isso já poderia ter sido deduzido e foi deduzido depois que a tradução oficial ela foi liberada e o contexto foi melhor explicado através das falas. Só que não era algo tão simples assim, né? O que tinha na verdade era uma armadilha montada para pegar trouxa. Pegar gados como o Sanji, e isso aconteceu nesse capítulo, ele sendo preso numa teia de aranha e levando uma porradona dos 2 randoms de luxo, que, cara, dá pra se considerar randoms de luxo aquilo? Acho que dá pra considerar randoms de verdade, ele ainda sangrando pela porrada, cara. Foi sacanagem isso que o Oda fez com ele, mas enfim, né? O grande ponto disso aqui é que muito provavelmente a fruta da Black Maria foi indiciada. A dica dessa teia de aranha aí
com certeza praticamente confirma qual é a fruta dessa personagem. Inclusive uma fruta que o Tassiano, com quem eu fiz live terça-feira no canal dele, acertou em cheio qual seria a fruta que provavelmente, né, ainda não está completamente confirmado, mas tudo leva a crer que vai ser a fruta do Jorogumo, a fruta da Jorogumo, que é um yokai do folclore japonês e que com certeza vocês já viram por aí pelos outros animes, mas que tem um formato de aranha. Esse yokai do folclore japonês, ele tem uma forma de aranha e ele assume a forma de uma mulher sedutora. Inclusive, a própria tradução literal do termo Jorogumo significa aranha prostituta. O que obviamente representa a própria personagem, né, que trabalha com um prostíbulo, né? E com certeza vocês já viram algo desse tipo, um yokai desse tipo, principalmente para quem assistiu Dororo, que tem esse mesmo folclore, essa mesma figura do folclore japonês também presente no anime. A fase de transição do capítulo, onde a gente sai do destaque do Sanji e depois vai para o destaque do Zoro, a gente tem um pequeno intervalo que é o Luffy e o Jinbe, eles conseguindo, cara, eu fiquei não é possível. Isso realmente está acontecendo. Eles passaram por um andar e simplesmente não aconteceu nada. Eles não ficaram presos lá tendo que lutar incessantemente para conseguir subir de andar. Uns randoms agilizaram ali, fizeram uma escada improvisada para eles, eles poderiam simplesmente subir a escada normal que deveria subir, que enfim, pelo menos eles já estão subindo para o quarto andar. Capítulo 998 eles já devem estar no quarto andar. Capítulo 999 no quinto andar, que é onde está o domo da caveira e onde está o Kaido, galera. Eu só não espero que o capítulo 1000 seja simplesmente o Luffy trocando um clash aleatório com o Kaido. Pelo amor, só não faça ser tão básico e tão... Cara, tão básico mesmo. Eu quero muito mais pra esse capítulo 1000 do que simplesmente uma troca de golpe genérica. Pelo amor de Deus, Oda. Pelo amor de Deus. E a segunda parte do capítulo, a parte principal, onde a coisa começa a esquentar de verdade, começa com o Zorão observando a Big Mom, indo até o domo, voando até o domo, e além dele ter observado ela, né, conseguindo chegar até o palco principal da luta, que é onde ele queria estar também, ele observa também, ele consegue escutar alguns barulhos de troca de espadas, né, troca de golpes, então tudo leva a crer, né, ele consegue observar que a luta ainda estava acontecendo até pelo menos metade desse capítulo, né, então, além disso, ele também vê, a gente descobre depois que ele viu o braço da Kiko sendo caído, sendo derrubado lá de cima, ele vê aquilo, e infelizmente a gente não vê a reação imediata dele, né, quando ele vê esse braço caído no chão, mas pelo menos a gente sabe que ele tá putaço da vida e que ele não tá pra brincadeira ali. Caraca, gente do céu, mas quando ele vai pra cima do Apu depois... Foi perfeito, sabe? Não é aquela coisa, porque o personagem tava distraído. Cara, foi completamente cabível ali. O Apu, ele tava distraído com o Drake na forma híbrida, botando pressão ali no Apu. Ele simplesmente aproveitou e finalizou o Apu ali com um golpe. Duas coisas aqui, gente. A imagem, quando tava ali quando o Zorão passou assim, sombreado pela frente, assim, caraca, o trabalho de sombra ali tava absurdo, tava profundo. Você sentia o impacto da cena só pela sombra, só pelo efeito de sombra daquela imagem. E claro, segue o padrão de corte que o Zoro normalmente tem, né? Aquele clássico assim, tem que ter o checklist aqui das finalizações do Zoro, né? Ele sempre tem que passar pelo oponente, nunca é um golpe que ele vai cortar e vai ficar no canto, ele simplesmente vai passar pelo oponente, ele sempre vai passar pelo oponente, a cabeça dele vai estar meio abaixada, os olhos vão estar sombreados, nesse caso metade do corpo dele estava sombreado, mas pelo menos os olhos vão estar sombreados com bandana ou sem bandana, e o ângulo vai ser frontal ao do Zoro, mas levemente na diagonal, mostrando o oponente caindo lá no fundo e sendo derrotado com um jato de sangue saindo do corpo dele, né? E, de vez em quando, o personagem, o oponente, exaltando o Zoro antes de cair no chão, né? Seja, por exemplo, das Bond dizendo, agora você vai cortar diamante? Ou então o Ryuma, aqui é a sua espada, você merece. E aí pega fogo. Sempre tem que ter o checklist ali dessas finalizações do Zoro, que já virou um pouco de meme, já virou um pouco de piada mesmo, porque acaba sendo extremamente repetitivo, querendo ou não, né? Mas pelo menos nessa finalização a diferenciação é que metade do corpo dele estava sombreado, então o impacto foi bem maior. Agora é uma pena que, com o Apu derrotado, e eu não acho que depois dessa ele vai ainda levantar, o Brook ele não vai ter a oportunidade de lutar contra ele. Seria meio que, né, putz, o cara já levou uma esmagada do Kid, continuou lutando, e eu achei aquilo completamente normal, cabível, completamente cabível. Agora, teve a finalização do Zoro, depois o cara ainda vai continuar lutando?
Será mesmo, sabe? O momento, só se o Apu ele só vai levantar, só se for pra trás e falar assim, chega mano, não quero saber mais disso, eu vou agir por conta própria, eu vou ajudar a aliança de alguma forma, porque tô sendo zoado aqui pelo Queen. Então aquele primeiro momento onde o Apu ele seria o inimigo, onde eu esperava que o Brook lidasse com ele, pra assim a gente ter aquela batalha ali, né, musical entre os dois, fizesse aquele match de batalha entre os dois, pelo visto não vai acontecer. Mesmo que o Apu ele se levante, eu não acho que isso vai acontecer, que o Brook ele vai lutar com ele mais. É uma pena, mas aconteceu dessa forma. E depois a gente até tem uma cena muito bonita, né, que é o Zoro ele confiando aquele andar pro Chopper, né, me lembrou muito quando o bando em Skypiea decide deixar o navio Mary a comando do Chopper para ele proteger o navio de qualquer perigo. Apesar de ter deixado ele com aquele apito para qualquer perigo ele conseguir apitar e assim chamar ajuda, ainda assim, cara, me lembrou muito essa questão da confiança. Por mais que naquele tempo o Chopper ele ficasse um pouco meio, caraca, eu tô aqui naquela euforia e tal, e você vê a diferença hoje em dia, por exemplo, ele sendo colocado, né, o comando do andar sendo colocado nas mãos dele e ele confiante de que vai conseguir resolver aquela situação. Então foi muito bonita essa interação do Zoro e do Chopper nesse momento, e o Chopper ele conseguindo, ele dizendo que vai conseguir lidar com aquele vírus porque ele já conseguiu descobrir a composição daquele vírus para conseguir criar uma vacina, e mais do que isso, ele dizendo que vai curar tanto os aliados quanto os inimigos, né? O que mais uma vez relembra o fato dele ser um médico e que médicos, pela ética, não podem diferenciar quaisquer pessoas que eles vão tratar. Eles têm que tratar todas as pessoas como iguais. E quando o Queen ele decide tentar fuzilar todo mundo que tá lá embaixo, o Zoro ele lança um corte voador já pra partir a arma do Queen, e nisso o chão começa a tremer. Caraca, quando aquela cena aconteceu nos spoilers, todo mundo ficou louco, dizendo que o haki do Zoro estremeceu o ano inteiro e o país inteiro começou a tremer com o haki do rei dele. Caraca! E o Brook perguntando isso, se era o haki do rei do Zoro, ele dizendo, claro que não, pô, só faltou ele dizer, não, pô, porque eu não tenho. Mó vacilo, né? Mó vacilo, mas eu não tenho, pô. Por que seria eu? Mas não era ele, era muito mais do que isso. Era algo muito maior do que isso, mas antes da gente dizer o que é, que todo mundo já sabe, obviamente, né? Aparece o Marco. Eu fiquei muito surpreso que ele já apareceu nesse capítulo, né? Porque a Big Mom apareceu, se eu não me engano, no capítulo passado, e agora nesse a gente teve o Marco. Então as coisas não demoraram tanto, né? Não foi, por exemplo, o Kid demorando 5 capítulos para aparecer depois de ter sumido, ou o Law, por exemplo, que ficou sei lá quantos capítulos até aparecer. Foi muito mais rápido, eu gostei dessa dinâmica. Deu a sensação de que o tempo ele tá fluindo de uma forma mais natural, né? Com o Marco chegando nesse capítulo e oferecendo ajuda para os membros do bando que estavam naquele andar. Agora, uma hipótese que foi levantada meses atrás, cara, que era uma hipótese completamente bizarra, e com esse capítulo isso acaba podendo ser possível, era o Zoro montando no Marco pra conseguir enfrentar, sei lá, o King, porque antes do Marco aparecer, o pessoal hypava aos montes que o Zoro ele iria enfrentar o King, né? Só que com o Marco aparecendo, o pessoal decidiu adaptar ali, né? Dizendo que não, tá bom então, vai ser o Marco, mas o Zoro ele vai estar montado no Marco pra também ajudar na luta contra o King. Então o pessoal decidiu adaptar essa ideia ali, e que com esse capítulo acaba sendo minimamente possível, minimamente viável que isso realmente aconteça. Agora, o que eu acho que pode acontecer é realmente pelo menos o Zoro sendo ajudado pelo Marco a ser levado até o topo do crânio e o King tentando impedir. Agora, eu acho que o Marco ele vai conseguir levar o Zoro até lá em cima, e quem sabe, não só ele levar o Zoro até lá em cima, mas ele conseguir arremessar o Zoro, assim como foi em Dressrosa quando o Orlumbus ele arremessou o Zoro para conseguir cortar o Pika. Imagina se isso não se repete agora nesse momento, com o Zoro ele sendo arremessado contra o próprio Kaido. E ele mesmo solicitando, olha só, me arremessa, mas me arremessa bem na cabeça do Kaido. Caraca, meu Deus do céu. Tudo bem que a característica do Orlumbo era justamente essa, né? A força física ali de conseguir arremessar, e no caso do Marco nem tanto, mas ainda assim é algo possível de se imaginar. E depois, obviamente, o Marco ele vai cuidar do King no X1. E pra fechar o capítulo com chave de ouro, o Kaido ele decide levantar Onigashima inteira. Toda a ilha de Onigashima é suspensa no ar através de nuvens de fogo que ele usa com o poder da fruta dele. Várias coisas em relação a isso. Primeiro, foi 90% fanservice, obviamente, o fato dele ter levitado a ilha dessa forma, porque ele dizer que agora eu vou transferir o Onigashima até a capital das flores, blá blá blá. Cara,
10% foi realmente o motivo para ele fazer isso, 90% foi simplesmente a cara, vou só porque eu acho da hora levantar essa ilha aqui. O motivo foi o roteiro e a cena, no fim das contas, acabou ficando magnífica daquela forma, né? E a explicação para isso ter acontecido, né, através de nuvens de fogo, que é algo muito curioso, porque o Kaido, ele em si, ele não pode voar. Se vocês lembrarem da fruta do Momonosuke, por exemplo, da primeira vez que ele se transforma, da primeira vez que a gente vê ele completamente transformado e ele salva o Luffy, lá quando eles estavam naquela lixeira de Punk Hazard, ele não voa, ele escala as nuvens que ele consegue produzir. No caso do Kaido, quando ele aparece a primeira vez na forma de dragão, ele tá envolto ali de algumas nuvens que, pelo menos a princípio, pareciam nuvens normais, mas depois no anime parecia ser fogo. E agora a gente tem a explicação no mangá de que na verdade são nuvens, porém de fogo. Então o anime ele não estava completamente errado ali na representação visual que ele usou na animação. Os bainhas também estão completamente derrotados, pode ser que alguns deles ainda consigam ali reagir e falar alguma coisa, até tentar ficar de pé de alguma forma, mas não vai dar mais pro caldo, não vai dar nem mais pro cheiro de jeito nenhum, cara. O Kaido, ele realmente foi absoluto nisso. E mais do que isso, galera, eu esqueci de dizer que o Zoro, ele dizendo, cara, que ele não estava lá, eu esqueci a cereja do bolo que foi ele dizendo que não estava lá pra brincadeira, que o objetivo dele era ir até o Kaido, era cortar o Kaido. Meu, eu esqueci de dizer isso, esqueci, mas eu lembrei, graças a Deus. Caraca, mas isso vai acontecer com toda a certeza do mundo. O pessoal obviamente extrapola isso pra dizer que ele vai matar o Kaido. Isso obviamente não vai acontecer, mas o Marco dando um suporte ali, arremessando o Zoro lá pra cima, e ele conseguindo cortar o Kaido, mais especificamente o chifre, é algo que tá a um passo, a uma corrente, melhor dizendo, de acontecer. E o detalhe nessa parte é que o Kaido, ele não tá transformado, ele tá na forma humana dele, e a princípio, pelo menos, ele precisaria estar na forma de dragão para assim conseguir usar os poderes de dragão, que seria, no caso aqui, conseguir gerar aquelas nuvens para conseguir fazer com que o Onigashima levitasse daquela forma. Pelo menos a princípio, porque pode ser que para as zonas míticas exista uma regra própria e elas não precisem estar transformadas para conseguir usar certos poderes dessas criaturas que eles possuem a fruta. Por exemplo, no caso do Marco, a gente nem sempre vê ele transformado em Fênix quando ele está usando a regeneração dele, as chamas da regeneração dele, né? Então pode ser o mesmo caso sendo aplicado aqui, ele usando as chamas sem estar transformado por completo em Fênix, ou mesmo parcialmente, ele só usando as chamas de forma isolada pelo corpo. Outro caso, que aí já é hipotético, seria o próprio Orochi, né? Que muita gente desconfia se ele está realmente morto, e se ele não estiver, no caso a fruta dele sendo a fruta do Yamata no Orochi, e essa criatura precisando ter as 8 cabeças decapitadas para assim ser morto de fato, pode ser que essa lógica seja estendida para o Orochi ele possuir 8 vidas, e assim ele volte à vida daqui a alguns capítulos, né? Isso é muito óbvio que vai acontecer, mas o interessante disso é estabelecer esse padrão aqui nessas duas míticas que pelo visto está se formando. Galera, mais uma semana, as coisas estão esquentando de verdade agora nessa reta final até o capítulo 1000, então tô muito animado com isso, e lembrando quem não é inscrito para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos de One Piece que saírem aqui no canal e não perder nenhum deles, beleza galera? Até a próxima, tchau!